Olá pessoal, finalmente retornamos no nosso curso de SMF e hoje na aula 21 eu vou mostrar para vocês um truque para a gente roubar gráficos feitos no Excel, né? Como enviar dados do SMF para o Excel e logo depois roubar um gráfico feito no Excel para o SMF em formato de imagem e usar ele diretamente no nosso SMF, sempre estando linkado, né? Então, se eu troco os dados de entrada no SMF, eu atualizo o gráfico no Excel e roubo de lá essa imagem do gráfico. Eu estou fazendo isso porque eu decidi dar uma revisitada na parte de gráficos do SMF devido a vários questionamentos que têm aparecido nos comentários dos vídeos, né? E eu, um por um, tenho respondido eles à medida do possível, né? Se eu deixei de responder algum, e a pessoa por acaso estiver vendo esse vídeo, pode repetir o comentário aqui, aí embaixo, que eu vou dar maior atenção, tá certo? Então, beleza. Como é que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui uma matrizinha qualquer, uma matriz aqui de... fazer só isso aqui. A, B, C, D, E, acrescentar aqui uma F, beleza? E jogar aqui uns números aleatórios, certo? Ok. Eu quero enviar esses dados para o Excel, eu quero que o Excel crie um gráfico baseado nesses dados, e eu quero roubar do Excel esse gráfico aqui para o SMF, tá? Então, primeiro passo, como é que eu vou enviar esses dados para o Excel? Primeiro eu tenho que baixar um plugin chamado Excel in Out, tá certo? Que com recalculação e PNG Export, tá? Esse plugin é o melhor que eu já trabalhei envolvendo essa integração com Excel. Tem um outro que também é envolvido com Excel, mas que eu não recomendo muito, porque ao menos eu tive vários problemas com ele e esse aqui eu achei me dá mais possibilidades. Então, muito bem. Então, primeiramente, eu vou enviar esses dados para o Excel, tá? Então, eu vou dizer aqui qual é o nome da minha planilha. A minha planilha é aula21.xlsx. Muito importante esse ponto .xlsx, tá certo? E importante também o fato dessa planilha estar dentro da pasta onde está o meu arquivo de SMF, tá? Se por acaso ela não estiver na mesma pasta, eu tenho que copiar todo o endereço dela lá no SMF para poder encontrar essa planilha, tá certo? Beleza. Em seguida, vou digitar qual é a planilha de fato em que se encontra, em que eu quero inserir esses dados, tá? Em seguida, o que é? Vamos lembrar aqui. Excel in. File, sheet. Tá. Na verdade, eu tenho que arredar isso aqui. Arredar isso aqui. A primeira informação é se eu quero salvar o arquivo após enviar esses dados. Sim, eu quero. Beleza. Agora eu quero dizer a partir de qual célula eu quero inserir esse dado e qual é o dado que eu quero enviar. No caso, eu quero enviar a matriz A. Beleza. Ainda não enviou, os dados aqui ainda são diferentes, tá certo? Porque eu ainda não pedi para ele avaliar essa função. Agora eu estou pedindo, ficou verdinho, carregou aqui, beleza. Então agora ela está atualizada, 34, 12, 67, beleza? Bem, aqui no Excel, por sua vez, eu já preparei aqui um gráficozinho, um gráficozinho aqui de pizza, que está lendo o nome do gráfico aqui na célula C7, está lendo os dados aí na D8 a 13 e dando aqui como rótulo a C8 a 13, beleza? Ok. Então, eu estou criando aqui esse gráfico. Como é que eu vou enviar esse gráfico lá para o SMF? Vamos voltar aqui. Beleza. Aqui no SMF, ok. Aqui no SMF, eu posso inserir, insert, image, tá certo? Esse image, vejam que ele tem um dado de entrada aqui. Interessante, né? Esse dado de entrada aqui, eu vou colocar eu vou usar uma funçãozinha aqui dentro do Excel, desse pacote do Excel, que é Excel PNG, tá certo?
e vou mandar ele salvar como imagem essa região aqui do Excel. E eu vou mandar ele exibir essa região, essa imagem bem aqui. Simples assim, tá? Então vou só digitar aqui de novo, descer aqui, para a gente ver quais são esses dados de entradas aqui da Excel PNG. Então eu tenho 5 dados de entrada, arquivo, planilha, output range, PNG path e o render, tá? Então bora por parte. Qual é o arquivo? Aula 21, XLSX. Qual é a planilha? Planilha 1. Beleza. Output range. Aqui eu tenho que entrar no Excel e ver, ou se precisar arrumar aqui o meu gráfico, para ficar encaixadinho numa região aqui de célula. Então ele está encaixadinho aqui e está encaixadinho aqui embaixo, tá? Senão, se não tivesse, eu tinha que dar uma esticada nele. Então aqui eu começo a ler a partir do F4 e termino de ler no O24. Então, F4, O24. Beleza. Aqui do lado é o PNG Path. Eu vou salvar de fato essa imagem como arquivo PNG. Se eu só colocar o nome do arquivo .png, eu vou estar salvando na mesma página do resto, né? E é isso que eu quero. Então eu quero salvar o pizza.png. Muito bem. E aqui por enquanto eu vou só botar 0. E vocês vão ver o que vai acontecer. Pronto, tá lá. Então eu estou salvando, eu estou puxando do Excel esse gráfico que eu acabei de fazer com os dados que eu enviei aqui pelo próprio SMF, tá? Então aqui eu posso dar uma arrumadinha, puxar para cá. Tá. Passar aqui não tem problema, porque eu posso selecionar isso aqui e display input data, desligar. Aí pronto. Parece que veio por mágica o meu gráfico lá do Excel. Beleza? Se alterar esses dados aqui vai alterar. Por exemplo, B, eu vou deixar agora o B grandão. De 12 vai para 120. Vai enviar os dados, o Excel vai refazer o trabalho dele, e aqui eu vou pegar o gráfico atualizado. Bem bacana, né? Então agora o D aqui eu vou botar 350, bem grande. Então o D vai crescer, né? A regiãozinha aqui amarela, bora ver. Enviei, atualizou lá, puxou, acabou. Então vejam como é simples e poderosa essa abordagem, né? E vou até falar o seguinte para vocês. Em planilhas em que vocês estão lendo dados do Excel, principalmente de forma tão dinâmica quanto essa, eu sugiro vocês deixarem o Calculation desligado, o Auto Calculation desligado, tá? Porque se toda vez que você clicar fora de algum lugar a página atualizar, demora um certinho tempo, né, para ele realizar essas operações, né? Não é tão rápido como se a gente tivesse só apenas dentro do SMF. Então fica aí essa dica. Bem, aqui eu vou voltar para o Display Input Data, tá? E variar esse númerozinho aqui do lado, tá? O desenvolvedor desse plugin explica para a gente que aqui a gente tem esse último dado aqui, é o Render Option, né? Então a opção de renderização. Então, teoricamente, se eu mudar isso aqui para 1, para 2, para 3, eu vou ter variações aqui no resultado, né? Então, bora deixar um pouco maior isso aqui, vou tirar isso aqui, para ver se a gente consegue observar alguma mudança. Tá? Então, aqui, bora começar do 0, tá? Então, pode calcular, beleza. Quando eu passo para o 1, a impressão que eu tenho, né, não sei vocês, mas eu perco ligeiramente a qualidade aqui nos contornos, tá? Talvez aqui no vídeo nem dê para vocês verem isso, mas aí vocês fazem uns testes e veem o que lhes agrada mais. Conforme a gente sobe aqui o número, aí vai ficando mais diferente, né? Aqui no 2 e na opção 3, aparece aqui RC e esse negócio, quer dizer isso. F4, olha, são as células, né? É o meu range aqui do F4 ao O24. Então tem aqui do F4 até o O24. Beleza? Por que R? Row, de linhas, né? E C de columns, né? Então, columns, rows. Beleza? Então, isso aqui vai ser útil para alguma coisa? Talvez para o seu próprio trabalho, né? Para enviar para alguém, isso aqui eu acho muito feio. Então, eu vou deixar a opção 0 mesmo. É que eu acho mais agradável. Tá certo?
Aí, claro, isso aqui vocês podem fazer com qualquer tipo de gráfico, tá? Qualquer tipo de gráfico mesmo lá do Excel. Inclusive, vocês nem precisam ler apenas a região do gráfico, tá? Vejam que aqui, por exemplo, à direita está aparecendo um pouquinho aqui já das linhas, né? Então vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vou deixar aqui bem cravado aqui, tentar deixar bem cravado. E quando atualizo, já some um pouquinho mais, né? Agora, se eu quisesse, por exemplo, ler essa própria matriz A lá dentro do script, lá dentro do Excel, eu ia abrir aqui o Display Input Data e botar aqui, põe aí desde o C1, ver que aparece. E ele vai ler tudinho que tiver lá, tá certo? Então, esse macete para puxar só o gráfico realmente um jeito de usar essa função, mas na verdade você vai ler o que tiver aparecendo lá no Excel, naquela célula, tá certo? Gente, então é isso. A aula de hoje é esse macete aqui, tá? Se você quiser brincar com isso aqui, é bem interessante, principalmente para quem precisa fazer artigo científico, né? Coisa que às vezes o SMF a gente se bate muito para fazer um gráfico muito apresentável, né, a nível de um artigo científico, que você pode fazer no Excel e puxar para cá, né? Então eu acho uma abordagem bastante interessante, beleza? Não se esqueçam de dar um curtir aí no vídeo, se inscrever no canal, a inscrição de vocês é muito importante. E podem interagir nos comentários, tá? Muita gente tem mandado pergunta, eu sempre respondo. Então pode mandar que estou aqui para ajudar vocês, tá certo? E fiquem atentos que em não muito tempo a gente vai ter novos cursos aí do canal. E é isso então, pessoal. Na próxima aula eu vou falar sobre alguns troubleshooting aí, corrigindo alguns problemas aí que eu vejo em plot, né, que o pessoal tem, e dando umas dicas para vocês aí para não se enrolarem, para fazer uns gráficos os mais legais possíveis no SMF, tá certo? Grande abraço.